Estamos em mais um mês da campanha de janeiro a janeiro. Este mês é o mês Maio Cinza. E eu trouxe para vocês para falar um pouquinho sobre o Dia do Trabalhador e quais são os direitos e deveres do paciente oncológico. A Cassiane Santana, ela é advogada e acabou o seu tratamento de câncer de mama no ano passado. Então eu queria perguntar para você, a gente tem muitas dúvidas de vários pacientes, quais são os direitos desse paciente assim que você tem um diagnóstico oncológico? Então, quanto aos direitos, não são muitos em questões trabalhistas. O que acontece? Quando o paciente é diagnosticado com câncer, os primeiros 15 dias ele tem pelo empregador, né, através da empresa. Após isso, é só através de afastamento, né, com o INSS. A própria empresa pode estar pedindo esse afastamento para o paciente oncológico. Ele nem precisa se dirigir até um posto do INSS. O que muitos não sabem e acaba que o RH da empresa ou departamento pessoal fazendo com que esse paciente vá até um posto do INSS pedir esse afastamento. O que é muito difícil, né? Porque o paciente já está fazendo um monte de exame, às vezes já está até em tratamento, já fez até a quimioterapia. Então é super importante essa informação. Então, os primeiros 15 dias de licença normal pelo empregador. E, posteriormente, ele tem que pedir o afastamento através do INSS. Mas o próprio empregador pode realizar esse tipo de afastamento. Pode, através da internet, o próprio empregador pode estar fazendo esse pedido do auxílio-doença para o empregado. E, Cassiane, eu queria saber também quais são os direitos que o paciente tem que ir atrás quando ela recebe um diagnóstico de um tratamento oncológico. Os direitos do paciente oncológico vão desde uma compra de um automóvel, que hoje é até o valor de R$70 mil, ele tem a isenção do IPI, a isenção do ICMS, a isenção do IOF, mas isto tem um processinho antes da carteira de habilitação, tem que ser a carteira de deficiente, ele tem que estar mudando a categoria dele, da habilitação, e depois ele entra com esse processo através ou de um despachante ou a própria concessionária já tem o departamento que cuida dessa papelada toda. Ele nem precisa ir atrás ou está pagando um despachante para fazer isso. Ele mesmo pode estar indo a uma concessionária e a concessionária cuida disso. Então ele pega o laudo médico e vai direto na concessionária? Primeiramente, ele vai mudar a categoria da habilitação. Após isso, que ele leva essa documentação junto a uma concessionária, onde ele vai ter todas essas isenções de um carro até R$70 mil. E todo paciente oncológico tem esse direito? Todo paciente oncológico tem esse direito. Então é um direito que não dá para perder, né? Não, a gente de tem que modo ir atrás. algum. Dá quase uns 30% de desconto. Um carro de R$70 mil vai sair na faixa de 54 a 55 mil. Se o carro for maior que 70 mil o valor, ele tem direito à isenção do IPI, que já é também ajuda de bastante. Grande valia, com certeza. Se um paciente oncológico acabou de receber um diagnóstico e ele acabou de comprar um imóvel, existe algum direito relacionado a isso? Sim, se no contrato que ele fechou com o banco, principalmente Caixa Econômica Federal, tem uma cláusula lá que tem a parte de deficiente, quitação. Então tem esse seguro fazendo parte do contrato. Tem que ter essa cláusula para ter esse direito. Porque muitos contratos eles não colocam. Então, mas outros contratos sim, e dá quitação, mas desde que ele comprove que ele não possa mais trabalhar, não é porque teve a doença que você vai ter a quitação no contrato de habitação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se o paciente tem um diagnóstico e ele não vai mais poder trabalhar, e ele acabou de comprar imóvel que está financiado, ele, através de laudo médico, de tudo ele isso, tem direito à quitação do financiamento. E tem direito a resgate de fundo de garantia também, do FGTS? Tem o direito do resgate do fundo de garantia. E se for um empregado que esteja inscrito no PIS/PASEP antes de 1988, ele também tem direito a levantar o PIS/PASEP também. Tudo na Caixa Econômica Federal.
O prazo da Caixa é de 5 dias úteis. Excelente. Para levantar tanto o Porque PIS isso ajuda quanto o muito, o fundo de tratamento garantia. oncológico a gente sabe que é Sim. oneroso, né? Então a gente, às vezes esse dinheiro vai ajudar Sim. em um momento muito importante, Com né? certeza, muito. E já que a gente está no mês de maio, e o dia 1º de maio é o mês do trabalhador, eu queria saber se o paciente oncológico, depois que ele tem um diagnóstico, ele tem algum direito posteriormente, quando ele volta a trabalhar, ou se ele não deixou de trabalhar, o que acontece? Ele pode recorrer a alguma coisa? Isso é bem difícil. Assim, hoje a lei não tem estabilidade para o paciente oncológico. Não há na CLT uma lei que vise sobre A estabilidade, do paciente após o oncológico tratamento, após nem o durante o tratamento. Isso. Durante o tratamento, se ele estiver afastado, a empresa não pode fazer o desligamento. E quanto tempo depois que você volta de uma licença por afastamento, não só de um tratamento oncológico, mas de qualquer outro tipo de patologia, ele tem uma estabilidade? Ou não existe nenhum tempo? Não, aí depende da categoria, depende da convenção coletiva de cada categoria. Tem categoria que dá 30 dias, tem categoria que dá 6 meses, tem categoria que dá 1 ano, depende da convenção coletiva, já não está na CLT. Sim, então isso depende da empresa. Depende da convenção coletiva daquela daquela categoria. Então a gente tem que correr atrás urgente de uma lei, né, para dar uma estabilidade para o paciente oncológico. Tem alguns projetos, mas nada... Porque a gente sabe que o paciente oncológico, ele é mais demitido que a maioria da população? Existe muito isso? Tem esse estigma, com certeza, porque o que acontece? Eles acham que o paciente oncológico sempre vai trazer algum problema para a empresa. Não está apto ao trabalho, tem medo da recidiva. Com certeza. Então, a empresa, ela que mais dá por rescindido aquele contrato com o paciente. Então, o paciente realmente ainda não tem para onde correr. Não, mas se o paciente conseguir comprovar que a empresa fez a rescisão do contrato de trabalho devido à doença que ele teve, aí a empresa pode entrar com processo e a empresa responde por isso. Sim. E aí a gente falou bastante dos direitos do paciente, eu queria saber se o paciente tem algum dever. O paciente oncológico tem algum dever? Dever de superação. Isso aí, então é isso aí. O paciente tem que estar sempre com a mente sã e o corpo sã, como a nossa campanha de janeiro, né? E ele tem o dever de se superar e enfrentar. E como estamos no mês de maio, e maio é o mês da conscientização e diagnóstico precoce de tumores cerebrais, se você tiver cefaleia, que é a dor de cabeça, principalmente no período da manhã, que melhora com vômitos, ou náuseas e vômitos inexplicados por uma infecção fora do comum, alterações do equilíbrio, ou seja, o paciente começa a ficar desequilibrado, ou alterações do sensório, que a gente chama, esquecimento, paciente muito mais sonolento, procure o seu médico. Esses podem ser sinais ou sintomas precoces do tumor cerebral. E compartilhe os nossos vídeos para que a gente divulgue essas informações tão importantes para o paciente. E utilize as hashtags. Hashtag Maio Cinza, hashtag Livres ao Combate ao Câncer e hashtag de Janeiro a Janeiro.